O filho tem 30 anos na cara e a senhora está defendendo esse bunda mole do teu filho porque a senhora ou o senhor pai não souberam educar esse imbecil que está fazendo merda por aí. Bom, depois do caso da Luísa Posse com o seu filho com ansiedade e sem limites, agora esse rapazinho de 16 anos tirou a vida do pai dele, da irmã dele e da mãe dele na sexta-feira, dia 17 de maio de 2024. Ele cometeu esse crime no dia 17, sexta-feira, e só chamou a polícia no domingo. Ele conviveu com os cadáveres da sua família durante esses 3 dias, mais ou menos. E ele manteve a sua rotina durante a sexta, o sábado e o domingo, como se nada tivesse acontecido. O que eu quero trazer aqui para vocês? Vai ter gente aí nos comentários, como teve no outro vídeo, isso era só meme da Luísa Posse, que ela estava brincando, que isso não era uma verdade. Verdade ou não, se a Luísa Posse recebeu esse bilhete do colégio ou não recebeu, essa não é a questão. A questão é, existem sim muitos filhos sem limite, fazendo o que querem. E o caso desse rapazinho provavelmente é um desses casos, porque esse rapaz alegou em depoimento à polícia que ele fez o que ele fez com os seus familiares porque o pai e a mãe teriam tirado o celular dele e o computador dele. Então, primeiro ponto que eu quero atentar para vocês aqui é o quê? É essa falta de limite nas redes sociais, em computadores, jogos e etc. Hoje, as crianças não têm limites para ficar em redes sociais. Os pais hoje fazem o quê? Dá rede social que é melhor que eles ficam quietos, que é melhor ele estar dentro de casa jogando do que estar na rua fazendo merda. Bom, o jovem alegou para a polícia que ele fez o que ele fez com os pais dele por conta dos pais terem tirado o telefone dele, terem tirado o computador dele. Então, para esse jovem alegar o que ele alegou, que tirou a vida dos próprios pais porque ficou sem celular e sem computador, imagina como não era a rotina desse jovem com celular e computador. Ele provavelmente não tinha limite nenhum com os aparelhos digitais dentro de casa. Segundo o relato do jovem também, ele foi chamado de vagabundo. E aí eu quero abrir essa reflexão aqui com vocês. Se o teu pai ou a tua mãe te chama de vagabundo, por que será? Provavelmente porque você não está fazendo nada do que deveria ser feito, correto? E aí o que acontece? Para esse adolescente não estar fazendo o que precisa ser feito e os seus pais chamarem ele de vagabundo, muito provavelmente ele estava o tempo todo em celular e computador, sem querer nada, com a hora do Brasil, como os antigos diziam. E a pergunta que a gente precisa se fazer nesses casos é: quem eram os pais biológicos desse jovem? Como foi essa infância dele, do 0 aos 2 anos, antes de ser adotado por esses pais? Porque o material genético que ele carrega dos pais vale muito para o que ele está vivendo hoje. Fora os outros 14 anos que ele foi criado e educado por essa família hoje. O que foi feito com esse jovem durante a sua infância e a sua adolescência, durante esses 14 anos? Será que empurraram celular e computador nele porque ele podia ser uma criança hiperativa e só sossega com computador e celular? Saiu uma reportagem agora há pouco no UOL, onde o delegado que interrogou esse jovem disse que a raiva dele maior era pela mãe, que depois de a mãe morta, ele ainda enfiou uma faca nas costas da mãe dele. Então, o que levou a tamanha raiva desse jovem pela mãe dele? Outro relato que os vizinhos deram era que eles tinham discussões frequentes, brigas frequentes. Por que essas brigas eram motivadas? Por que a mãe e o pai brigavam tanto com ele ou com os filhos? Ainda não dá para saber. Assim que tiverem atualizações, eu trago aqui para vocês. Então eu quero trazer para vocês aqui essas reflexões e essas perguntas. Quem eram os pais desse jovem? Como ele foi tratado do 0 aos 2 anos? Ou o orfanato que ele ficou, onde ele foi adotado? Ele foi adotado no orfanato? Foi adotado direto
com os pais biológicos? Como é que funcionou isso? Como era o comportamento dessa criança antes de ser adotado? Que tipo de material esse jovem acessava no seu celular e no seu computador? São perguntas que estão abertas aí e o delegado vai investigar para saber qual foi a motivação desse jovem ter feito o que ele fez. Aí você me pergunta assim: Abraão, do nada esse jovem teve essa motivação de fazer o que ele fez com os pais? Não, nada é do nada. Isso é uma construção. Ou seja, os vizinhos eles já moram ali em torno de 1 ano e meio, moravam ali em torno de 1 ano e meio e as brigas eram frequentes. Ou seja, isso é uma construção, o famoso processo que vocês ouvem por aí. Vai construindo na cabeça dessa criança essa raiva, esse ódio dos pais, não se sabe muito bem ainda o porquê até ele chegar onde ele chegou. Quero que vocês gravem essa frase, eu repito ela com frequência. Isso é neurociências, isso é como o seu cérebro funciona. O seu cérebro, ele não sabe o que é bom e o que é ruim. A única coisa que seu cérebro faz é tornar você cada vez melhor no que você se propõe a fazer, seja algo bom, seja algo ruim. Então, do que o cérebro desse rapaz vinha se alimentando há 14 anos, vamos dizer assim, que foi o tempo que ele foi criado por esses pais? O que esse cérebro estava consumindo para tornar esse jovem tão raivoso ao ponto dele fazer o que ele fez com os seus pais? Segundo o rapaz, ele não pretendia matar a irmã, mas como ela ouviu o disparo e foi até ele, ele foi e deu um tiro na cara dela. Eu acredito que boa parte dessas perguntas que eu estou fazendo aqui para vocês, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo chegue em algum familiar próximo dessa família, para que eles respondam como era de fato essa criação desse jovem, para que a gente consiga entender o porquê ele chegou nesse lugar, para que a gente consiga combater isso nos próximos jovens que estão vindo. Porque eu vim para a internet ou qualquer um outro profissional ou influencer falar do tema sem abordar a raiz do problema, nada vai ser resolvido. A gente precisa entender como foi essa criação, o que não funcionou nessa criação, para que a gente aborde isso aqui nas redes sociais, para que vocês entendam o que funciona e o que não funciona fazer com os seus filhos. Uma coisa já está muito bem clara: não dá limites para o teu filho, faz dele um delinquente. Inclusive eu vou trazer no final desse vídeo um vídeo de uma senhora falando 10 dicas para você fazer do seu filho um delinquente. E aí eu espero do fundo do meu coração que as senhoras e os senhores pais entendam que essas 10 coisas não funcionam para criar um adulto funcional. Essas 10 coisas funcionam para fazer do seu filho ou da sua filha um delinquente. Então é escolha você olhar para isso, ver o que funciona e o que não funciona e aplicar no teu filho o que funciona. O que eu vou trazer para vocês aqui são muito mais perguntas do que de fato o que aconteceu. Ainda não dá para saber direito. Outra coisa que eu preciso enfatizar aqui sobre as mães, falo com propriedade nas minhas experiências e nos meus atendimentos. Mães que reclamam de estar sobrecarregadas. Ah, sou eu para tudo nessa casa. Ah, sou eu que tenho que fazer tudo. Ninguém me ajuda em nada. Porra, você faz tudo errado para o filho ou para a filha. Você é um burro, você é um incompetente, você não presta para nada. Venho te informar que isso é mais uma coisa que não funciona. Sabe por quê? A senhora que tem esse discurso que na sua casa é a senhora que faz tudo, muito provavelmente a senhora não ensina os seus filhos a ajudarem a senhora a fazer o que precisa ser feito. A senhora, sobrecarregada como sempre foi, prefere se sentir sobrecarregada fazendo tudo na casa ao invés de pegar os seus alecrins dourados e pedir para que eles ajudem a senhora em casa. Não. A senhora prefere usar esse discurso de que ninguém te ajuda, de que é tudo a senhora que tem que fazer, de que ninguém presta para fazer nada, só a senhora que sabe fazer coisa direito. Eu preciso que os senhores pais entendam uma coisa sobre isso. Esse discurso já era. Isso é sinal de que a senhora não está ensinando os seus filhos a fazerem o que precisa ser feito. A senhora faz tudo sozinha, a senhora se sobrecarrega e no final das contas
joga a responsabilidade para os seus filhos de que não fazem nada direito, de que não ajuda a senhora em nada dentro de casa. A senhora está dizendo para eles como a senhora quer que eles ajudem? A senhora está ensinando eles como eles devem fazer para que a senhora não fique sobrecarregada? Eu falo isso porque é a pergunta que eu levo para os meus clientes na terapia quando reclamam dos seus filhos. Eu faço essa simples pergunta: a senhora ou o senhor já ensinou ele como a fazer, ao invés de brigar porque ele fez errado? E aí eles não sabem o que responder. Muitos ficam sem graça. Por quê? Porque eles observam que eles não ensinaram os filhos a fazerem o que precisa ser feito. Eles apenas brigam porque o filho não fez direito ou porque o filho não fez nada. Só que a gente precisa olhar para um contexto todo dessa família. A senhora, desde pequeno, ensinou essa criança a cuidar das coisas dele, a dormir no horário certo, a comer no horário que tem que comer, a estudar no horário que tem que estudar? Ou a senhora largou de qualquer maneira e agora, do nada, a senhora pirou, nada é do nada, e a senhora fala que ninguém te ajuda em nada, que seus filhos não fazem nada direito, que seus filhos são todos desorganizados? Eu vim te dar uma triste notícia. Os seus filhos são o espelho da senhora e do senhor, pai e mãe. Eles estão fazendo tudo o que os senhores ensinaram. Então, se eles estão fazendo tudo errado, a senhora e o senhor não ensinou ou ensinou errado. Não é culpa do senhor e da senhora, é responsabilidade. É olhar para o que eles estão fazendo de errado e olhar para os senhores. Opa, eles estão fazendo o que eu faço. Eu largo tudo bagunçado, eu não cuido das minhas coisas, eu não tenho rotina para nada, eu só deixo eles no telefone porque eles ficam quietos, não me enchem o saco. Eles só estão fazendo o que os senhores ensinaram. Então agora é hora de pegar o que os senhores ensinaram que não está funcionando e colocar coisas que funcionem, para que os seus filhos cresçam adultos saudáveis e não acabem fazendo o que esse rapazinho fez com a sua família, por conta provavelmente de inúmeras disfunções que existiam naquela família ali. Bom, eu espero mais uma vez do fundo do meu coração que o meu vídeo chegue a algum familiar próximo, que eles possam conversar comigo para a gente olhar para essa dinâmica. Porque um adolescente não chega a esse ponto do nada. O que acontecia, a gente precisa saber como era essa criação para que a gente consiga mudar essa situação. Não adianta eu me expor aqui para falar de um caso só para acusar um jovem de ter cometido um assassinato, de falar de pessoas que estão sofrendo de abuso, de falar de assassinato. Não vai resolver. O que vai resolver é a gente olhar para o que aconteceu lá atrás, lá na infância dessas crianças que se tornaram esses adultos disfuncionais. Então a gente não resolve nada. Mais uma vez, eu não estou aqui para ficar fazendo vídeo e lacrar em cima dos outros e engajar e ganhar dinheiro. Me ajuda, mas a minha ideia é mudar essas dinâmicas. Não adianta a gente só olhar para o vilão. Todo vilão já foi uma vítima. Por isso ele se tornou aquele vilão. Assistam aí o vídeo que eu deixei da Carol Heller. Lá retrata muito bem isso, a questão do abuso que o irmão dela sofria pelo pai. O ódio que esse rapaz que acabou virando homossexual, e ele fala: eu virei homossexual porque o meu pai abusou de mim. Na verdade, ele não falou. A Carol Heller disse que a fala dele era essa, que ele virou homossexual porque foi abusado pelo pai. Então a gente precisa olhar para trás. O que aconteceu lá, o que estava acontecendo para chegar nesse lugar. Aí a gente vai conseguir transformar e mudar esses comportamentos. Eu acredito muito que essa geração hoje chegou onde chegou porque a nossa geração, eu estou falando da minha geração aí dos anos 80 e 90, eu nasci em 85, a nossa geração brincava muito na rua. Então vocês podem ver aí nas redes sociais inúmeros vídeos da nossa geração falando: na minha época brincava na rua, na minha época subia em árvore, na minha época eu fazia, acontecia. O que eu acredito que possa ter acontecido? A nossa geração fez um cado de merda. Vou falar as merdas que eu fiz, que era arrancar o tampão do dedão no chão jogando bola descalço, furtar
fruta na casa dos outros. Tem até uma história simples. Uma vez eu pulei o muro da casa de um amigo meu hoje, esse senhor, que eu e um outro amigo pedimos a ele para pegar abacate e banana na casa dele. Aí sabe o que ele falou pra gente? Ah, não é daqui da minha casa não. Mas a gente sabia que era. Aí a gente pensou, ah, não vai dar pra gente não? Então tá bom. O meu amigo morava aqui, tinha uma casa aqui e a dele era aqui. O que que a gente fez? Esperou ele sair. Quando ele saiu, a gente da casa do meu amigo pulou na casa do vizinho, da casa do vizinho, a gente pulou na casa dele, pegamos o que podíamos pegar de abacate, pegamos a banana e fomos para casa nessa nossa diversão, né, nessa nossa bagunça, nessa nossa merda que a gente fazia. Essas eram as merdas que eu fazia. Subia no telhado dos outros para pegar pipa, quebrava o telhado dos outros porque eu ia pegar pipa. Eu já quebrei uma telha e cortei a minha perna, ainda bem que eu não caí dentro da casa da pessoa, porque eu subi para pegar pipa, não sabia pisar naquelas telhas de amianto, aquilo quebrou, eu me machuquei e ó, pernas para quem te quer. A gente pulava o muro da casa do vizinho que tinha piscina, quando o vizinho ia viajar, a gente ia para a piscina do vizinho. A gente fazia um cado de merda quando era criança. Então, por que que eu acredito que a geração de hoje é enfiada em computador e celular? Porque os pais da minha idade hoje, e eu tenho um amigo que ele falou isso, ele prefere que o filho dele fique dentro de casa jogando no celular ou no computador para não ficar na rua fazendo as merdas que ele fazia. Só que ele fazia merdas muito maiores que a minha. Ele pegava aqueles cabeção de negro, sabe, aquelas bombas, botava dentro da caixinha de correio dos outros, acendia e ó, vazava. Aquilo explodia o muro da pessoa. Descia a rua que tinha lá perto de casa, que é só morro em Petrópolis, ele descia aquilo de bicicleta, ele quase morreu atropelado algumas vezes por conta dessas merdas que ele fazia. Aí hoje, ele com a superproteção tem medo de que o filho faça a mesma coisa que ele fazia. É aí que eu falo que você não deve poupar o seu filho dos traumas que você viveu. O que que esse pai e essa mãe deveriam fazer com esse filho? Esses pais têm a minha idade. Pega essa criança e leva para a rua para brincar. Deixa descer o morro, mas bota freio na bicicleta dele. E mostra para ele, fala, filho, pai descia isso aqui e não tinha freio. Então agora você tem freio e pode descer. Vai jogar bola? Não joga descalço. Bota a chuteira, senão você vai arrancar a tampa do dedão igual eu arrancava. Pô, quer fazer essas merdas, botar bomba na caixa de correio dos outros? Fala, filho, não faz isso. Eu já fiz, tive que pagar muro dos outros. Isso não é saudável. Então é ensinar esses filhos o que é saudável e o que não é. Seu filho vai ter vontade de fazer merda. Você era um fazedor de merda ou uma fazedora de merda. Não prive eles. Ensine a eles o que dá para fazer e o que não dá para fazer, baseado no que você fez. Ah, Abraão, mas eu falo pro meu filho botar a chuteira, ele não quer. Não tem problema. Deixa ele arrancar a tampa do dedão na rua, aí ele vai chegar em casa chorando, com o dedão sangrando. Aí o que que você vai falar para ele? O que que o papai te falou? O que que a mamãe te falou? Bota a chuteira para isso não acontecer. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que cuidar do teu machucado, não sei, ir no hospital, porque você não escutou o que o papai e a mamãe te disse. Agora vamos cuidar, você vai ficar um tempo sem jogar bola até que você recupere. Depois que recuperar, você vai jogar bola com chuteira. Eu duvido que seu filho vai querer ir para a rua jogar bola sem chuteira depois dele arrancar a unha do dedão porque ele chutou o chão. Ele quebrar um dedo porque ele chutou o chão e não ouviu os pais dele. Então é necessário que eles passem por essas merdas para eles aprenderem. Claro que tem merda que dá para passar e tem merda que não dá para passar. E com isso a gente vai ensinando os nossos filhos. Mas não, no que eu acredito é nisso. Fizemos uma pancada de merda. Com o advento da tecnologia, o que que a gente fez? É melhor meu filho estar dentro de casa porque ele não corre perigo. Ele não machuca o dedo, ele não quebra a casa dos outros, ele não vai pular muro do vizinho para pegar fruta. Aí você privou o teu filho de aprender. Você não ensinou o seu filho de acordo com o que você viveu. Aí a gente chegou onde a gente chegou. Então, mais uma vez, eu volto nas neurociências. Seu cérebro não sabe o que é bom e o que é ruim. Ele apenas vai te tornar melhor no que você se propõe a fazer. Então, se você propõe o seu filho nessa fase de aprendizado, onde a neuroplasticidade no cérebro dele
tá bombando, ele tá aprendendo de acordo com as experiências que ele tá vivendo, o que você tá ensinando para ele? A ser medroso, a ser inseguro, a ser insuficiente. Por quê? Porque você não deixa ele aprender, você não deixa ele fazer, você não deixa ele errar. Por quê? Porque você errou. Aí você não quer que seu filho se traumatize com o que você se traumatizou. Você não ensina ele a passar por aquele problema. O que você faz com ele? Você tira ele do problema. Então por que hoje a gente tem esse monte de adulto frouxo? Porque foge do problema. Porque quando era criança, fugia do problema. Os pais ensinaram a fugir do problema. Seu cérebro te tornou cada vez melhor em fugir de problema. Hoje, por que os relacionamentos estão descartáveis? Porque ninguém sabe resolver problema. Teve pais que fingiam não brigar no relacionamento. Aí tem adultos hoje que acreditam que o relacionamento é perfeito e não tem briga. Por quê? Porque seus pais mentiram para você que não tem briga no relacionamento, só que eles brigavam horrores. Aí hoje, quando você briga com a sua namorada, ou com o seu namorado, com a sua esposa, ou com o seu marido, você não aguenta mais, você quer terminar porque você fala, isso aqui não dá certo não. Aí você vai procurar outra pessoa achando que outra pessoa não vai ter problema, achando que outra pessoa, o relacionamento vai ser perfeito, como seus pais mentiram para você que é, querendo poupar você de brigas que eles tinham. Existe briga. Fala com teu filho, fala com a tua filha. A gente briga, a gente discute, mas é para resolver. Agora, se o seu relacionamento é baseado em briga e nunca em solução, seu filho só vai ver isso. Só vai ver briga, não vai ver solução. Ele vai crescer um adulto querendo arrumar briga com os outros, não querendo resolver problema. Então não acredite que poupar o teu filho de um trauma, você vai ajudar ele. Muito pelo contrário, você vai incapacitá-lo de ser um adulto saudável. Hoje a gente tem esse monte de adulto do jeito que tem, justamente por conta dessas criações que super protegeram, que tinham medo de o filho errar, tinham medo de acontecer alguma coisa com o filho que ela não tivesse perto para ajudar. A senhora não tem que estar perto para ajudar. A senhora e o senhor precisa ensinar o seu filho a resolver para quando os senhores não estiverem perto, para que o seu filho aprenda a resolver problemas sem os senhores, sem a senhora e consiga resolver as questões dele. E não ficar dependente do papai e da mamãe para resolver, como tivemos o caso aí do rapaz da Porsche, que acabou matando o motorista de Uber, estava chapadão, a mamãe foi fazer o quê? A mamãe foi lá defender ele. Tirou ele do flagrante e levou ele para casa para dar um remedinho para ele dormir. Sendo que na hora do acidente ela estava querendo pressa para liberar ele do acidente para levar ele para o hospital. Não tem que levar ele para o hospital. E se ele bateu a cabeça? Se ele tiver batido a cabeça, cada minuto conta. Guardem essa frase. Se ele tiver batido a cabeça, cada minuto conta. Por que vocês não vão para o hospital? Porque a minha mãe, ela passa em casa para eu pegar a minha cartinha do convênio. Quando eu chego em casa... Eu tenho um autodescontrole, eu fico muito nervoso com tudo aquilo que tá acontecendo. Aí ele tem um autodescontrole, fica muito nervoso, pode ser algo neurológico, ele pode ter batido a cabeça e aí ela me dá um remédio. Aí a mãe medica ele, ou seja, tava indo pro hospital porque cada minuto conta, aí ela automedica ali o rapaz. E aí eu apago. Aí ele apaga, que inclusive é preocupante, porque quando você bate a cabeça e apaga, você pode estar sofrendo ali várias situações neurológicas que podem levar você a óbito, inclusive. Ou no mínimo ter sequelas profundas. Cada minuto conta. Ela não queria levar ele para o hospital. Ela queria evitar um problema na vida dele. O senhor fez merda, o senhor vai responder pela merda. O senhor matou alguém, agora o senhor vai pagar pelo que você fez. Mas não. Deixa eu pegar meu filhinho aqui e deixa eu tirar ele do problema e deixa eu resolver para ele. Frouxo. E aí ele foi numa entrevista aí dizer que ele não tinha bebido. Nunca vai aparecer uma imagem sua, seja no restaurante, seja no poker, naquela noite em que você estava consumindo álcool. Não, porque eu não consumi. Eu não bebi no primeiro ambiente, eu não bebi também na casa de poker. Só que tem esse vídeo aqui, ó. Vamos jogar sinuca. Vamos o quê, Fernanda? Jogar sinuca. Vai. Não, você vai sozinho, tchau, eu vou embora com eles. Deixa. Ele doidão, vão jogar sinuca, mal falando fofo, bêbado, e disse que não bebeu. Ó,
E aí o motorista do Uber já era, a família ficou para ir, vai saber o que vai acontecer com essa família aí, se vai ser indenizada, se não vai, porque o bonitinho foi salvo pela mamãe dele, a leoa, né? Vocês gostam de falar assim, eu sou uma leoa. O filho tem 30 anos na cara e a senhora está defendendo esse bunda mole do teu filho, porque a senhora ou o senhor pai não souberam educar esse imbecil que está fazendo merda por aí. Então, agora eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês entenderem como criar um delinquente. Ou, se a senhora não quiser criar um delinquente, faça o contrário disso aqui. 10 itens para você formar um delinquente, a escolha é sua. Comece na infância a dar tudo que seu filho deseja. Assim, quando ele crescer, acreditará que o mundo tem obrigação de dar tudo o que ele deseja. Quando ele disser nomes feios, dê risada. Fará com que ele se considere interessante. Nunca lhe dê orientação religiosa. Espere ele completar 21 anos e ele mesmo escolhe. Apanhe tudo que ele deixar jogado. Livro, sapato, roupa, faça tudo para eles. Para que ele aprenda a jogar sobre os outros toda a sua responsabilidade. Discuta com frequência na presença dele, assim ele não ficará muito chocado quando o lar se desfizer. Dê-lhe todo o dinheiro que quiser, nunca deixe ganhar seu próprio dinheiro, porque ele vai ter que passar pelas mesmas dificuldades que você passou, não é mesmo? Satisfaça todos os seus desejos, comida, bebida, conforto. Negar pode acabar criando frustrações prejudiciais. Tome partido dele contra vizinhos, professores, policiais. Todos têm má vontade para com seu filho, não é mesmo? Quando se meter em alguma encrenca séria, dê essa desculpa. Nunca consegui dominá-lo. Prepare-se para uma vida de desgosto. Esse é o seu merecido destino. Até o próximo vídeo.